Bom dia, né, a todos, né, e a todas. Eu quero, né, então dizer que é uma alegria estar com a professora Amanda, né, Scherer, coordenando, né, esse simpósio. A professora Amanda Scherer, né, infelizmente não poderá estar conosco nesta manhã, né, mas ela está na organização, né, dessa mesa, né. Bom, eu tenho, né, o prazer de dividir esse espaço, né, com os seguintes pesquisadores, né. Bom, o título do nosso simpósio é o Simpósio 5, Discurso, Escola, Leituras, e eu tenho o prazer de ter os seguintes pesquisadores, né, a Clésia da Silva Mendes Apellini, da Unisul, aqui da Unisul, e Juliene da Silva Marques, também, né, do programa de pós-graduação aqui da Unisul. Então, né, eu tenho a Clésia, né, aqui. Não. A Juliene, né? Então, a Juliene é que vai apresentar o trabalho, né, mas é um trabalho produzido por ela e a Clésia. Eu tenho, né, o prazer de ter a Deb Melo Noble, né, também aqui da Unisul, né? A Joelma Aparecida, né, Bressanin, da Unemate, né, Universidade do Estado de Mato Grosso, a Luciana Cristina Ferreira Dias de Raimo, da Universidade Estadual de Maringá, né, da UEM, a Vitória Eugênia Oliveira Pereira, né, do programa de pós-graduação da Unicamp, né. Então, né, sejam, né, todas muito bem-vindas, né, e digo que é um prazer enorme, né, ter vocês aqui nesse espaço de reflexão. Tá? E são suplentes desse simpósio, né, o Diego Michel Nascimento Bezerra, também do programa de pós-graduação da Unicamp, né, que produziu um trabalho junto com Chara Lilian de Castro Lopes, né, ambos da Unicamp. E também é suplente, né, dessa mesa, né, a Rafaela Kessler Kist, né. Então, né, meu muito obrigado né, a todos aqueles que estão à mesa e também aos suplentes. Eu tinha pensado, né, e produzido um texto, né, também para falar, né, nessa mesa. Mas aí eu vou deixar o meu texto depois, né, para uma possível publicação, né, o CEDISC, né, costumeiramente, né, publica, né, os trabalhos apresentados, para dar mais tempo, né, para ouvirmos, né, os colegas que estão aqui comigo, tá? Mas aí do meu texto eu quero trazer pelo menos, né, assim, um fragmento, né, para dar um pouco o tom de como é que eu entro nas discussões dessa mesa, né? E aí, eu vou pedir permissão para ler, né, um texto, né, do Pedro Lemebel, né, um escritor chileno, falecido recentemente, pouco conhecido no Brasil, mas assim, né, muito conhecido e premiado, né, no mundo hispânico, né? E aí eu vou ler um texto dele e, né, fazer um breve comentário, e aí eu passo a palavra, né, a meus colegas aqui da mesa, tá ok? Bom, esse texto do Pedro Lemebel foi escrito e foi lido por ele, tá? A convite, né? Quer dizer, se soubesse que ele ia ler isso aqui, eu acredito que não teriam convidado, mas assim, ele é um texto que ele apresentou, né, uma intervenção dele, num evento organizado, né, em setembro de 86, pela esquerda chilena. Tá? Então, né, os partidos de esquerda organizaram um evento em 86, né, em lembrança, né, e tal, dos 13 anos aí, né, da ditadura, né, e tal. Então, assim, né, esse é o texto que ele escreveu e apresentou nesse momento. Tá? Então, eu vou ler para vocês. Então, o título é Manifesto, né, entre parênteses, falo pela minha diferença. A tradução desse texto foi feita, né, por uma amiga queridíssima, né, professora da Federal da Fronteira Sul, Alejandra Rojas, né? Ela que fez essa tradução. Ela está traduzindo, né, as obras do Pedro Lemebel, né? Já tem, eu acho que, Romance a Caminho, né, e tal. Bom,
Não sou Pasolini pedindo explicações. Não sou Ginsberg expulso de Cuba. Não sou uma bicha fantasiada de poeta. Não preciso de fantasia. Aqui está a minha cara, falo pela minha diferença. Defendo o que sou e não sou tão estranho. Me aborrece a injustiça. E suspeito desta lenga-lenga democrática. Mas não me fale do proletariado. Mas não me fale do proletariado, porque ser bicha e pobre é pior. É preciso ser ácido para suportá-lo. É dar a volta nos machões de esquina. É um pai que te odeia porque o filho requebra o pezinho. É ter uma mãe com as mãos rachadas pela água sanitária e envelhecidas de limpeza. Embalando-me no colo quando doente, por maus costumes, pela má sorte. Como a ditadura. Pior que a ditadura. Porque a ditadura passa. E vem a democracia. E logo atrás vem o socialismo. E então? O que farão conosco, companheiro? Nos amarrarão pelas tranças em fardos, com destino a um sanatório de aidéticos em Cuba? Nos enfiarão em um trem a lugar nenhum, como no navio do general Ibáñez, onde aprendemos a nadar, mas ninguém chegou à praia. Por isso, Valparaíso apagou suas luzes vermelhas. Por isso, as casas de tolerância brindaram uma lágrima negra. As bichas devoradas pelos caranguejos. Esse ano que a Comissão dos Direitos Humanos não quer lembrar. Por isso, companheiro, eu lhe pergunto, existe ainda o trem siberiano da propaganda reacionária? Esse trem que passa por suas pupilas quando a minha voz fica doce demais? E você? O que fará com a lembrança dessas crianças batendo punheta e mais outras coisas nas férias em Cartagena? O futuro será preto e branco? O tempo em noite e o dia de trabalho sem ambiguidades? Não haverá uma bicha em alguma esquina desequilibrando o futuro de seu homem? Nos deixarão bordar de pássaros as bandeiras da pátria livre? O fuzil fica com você, que tem sangue frio. E não é medo, não. O medo foi passando de tanto esquivar facas, nos porões sexuais por onde andei, e não se sinta agredido se lhe falo dessas coisas. E olho para seu volume dentro da calça. Não sou hipócrita. Acaso as tetas de uma mulher não desviam seu olhar? Você não acha que sozinhos na serra alguma coisa haveria de nos ocorrer? Mesmo que depois sinta ódio de mim por corromper sua moral revolucionária? Você tem medo de que se homossexualize a vida? E não falo apenas de enfiar e tirar, tirar e enfiar. Falo de ternura, companheiro. Você não sabe o quanto custa encontrar o amor nessas condições. Você não sabe o que é carregar esta lepra. As pessoas guardam distância, as pessoas compreendem e dizem, é bicha, mas escreve bem. É bicha, mas é um bom amigo. É um cara legal. Eu não sou cara legal. Eu aceito o mundo sem pedir que seja legal. Mesmo assim, eles riem. Tenho cicatrizes de risos nas minhas costas. Você acha que penso com a bunda e que no primeiro pau de arara da CNI entregaria os meus amigos? Você sabe que a hombridade não a aprendi nos quartéis. Foi a noite quem me ensinou a hombridade, atrás de um poste. Essa hombridade da qual você se gaba, você aprendeu no quartel, de um milico assassino. Desses que ainda estão no poder. A minha hombridade não a recebi do partido, porque fui rejeitado com risadinhas, muitas vezes. Aprendi a minha hombridade participando na dureza desses anos, e riram da minha voz de bichinha que gritava, já vai cair, já vai cair. E mesmo que você grite como homem, ainda não conseguiu mandá-lo embora. Minha hombridade foi a mordaça, não foi ir ao estádio e brigar a socos por causa do Colo-Colo. O futebol é outra homossexualidade velada, assim como o boxe, a política e o vinho. A minha hombridade foi morder as zombarias, comer raiva para não matar todo mundo. Minha hombridade é me aceitar diferente.
ser covarde é muito mais duro. Não ofereça outra face, ofereça a bunda, companheiro. E essa é a minha vingança. Minha hombridade espera paciente que os machos fiquem velhos, porque a essa altura do partido, a esquerda negocia sua bunda murcha no parlamento. Minha hombridade foi difícil, por isso nesse trem não embarco. Sem saber para onde vai, não vou mudar pelo marxismo, que tantas vezes me rejeitou. Não preciso mudar, sou mais subversivo que você. Se dá conta? Não vou mudar apenas porque os pobres e os ricos, não me venha com essa, nem porque o capitalismo é injusto. Em Nova York as bichas se beijam nas ruas, mas essa parte fica para você, que tanto lhe interessa. Que tanto lhe interessa que a revolução não apodreça totalmente. Para você vai essa mensagem, e não é por mim, eu estou velho. E sua utopia é para as futuras gerações. Há tantas crianças que nascerão com suas asinhas quebradas. E eu quero que elas voem, companheiro. Que sua revolução lhes dê um pedaço de céu vermelho para que possam voar. Né? Então, esse é o texto que o Lemebel apresentou, né, no evento da esquerda. E o que eu quero chamar a atenção nesse texto, né, para algo que é fundamental, que é a contradição. Quer dizer, não há resistência que não seja constituída também pela contradição. Né? Quer dizer, aqui nesse texto há um ataque, né, à ditadura, à direita e tal, mas há um ataque forte também à esquerda. Né? Porque a gente, né, como analista, a gente precisa pensar, né, nisso, né? Quer dizer, ontem quando eu questionei pela heterogeneidade discursiva, era disso que eu estava falando, né? Quer dizer, não se resolve para o analista apenas dizer, existe o discurso outro ou existe o discurso do outro. Né? Mas é preciso encarar, né, teórica e analiticamente, como é que o discurso da esquerda é constituído também pelo discurso outro da direita. E vice-versa. Né? É isso que é a contradição. Né? E, quer dizer, nessa mesa a gente vai discutir, né? A gente está num momento, né, de uma tremenda complexidade, né? E está difícil para a gente, né, às vezes, compreender as linhas de força, né, em jogo, né? E principalmente eu acho, né, porque essa última eleição ela foi constituída muito fortemente por duas campanhas fortemente populistas, né? E aí a característica do populismo é que ela mexe com, né, com as nossas questões existenciais, né? Mas a gente tem que conseguir, né? E eu acho que aí é a teoria que nos possibilita isso, né? Não se colar, né, nem nas discursividades do populismo, né, da campanha do Haddad, nem pelo populismo da campanha do Bolsonaro, né? Mas no esforço teórico-analítico compreender, né, o que é que em termos de discursividade e do político está em jogo, né, no funcionamento discursivo. Né? Então acho que, e aí é esse tom que eu quero dar para essa mesa, né? Quer dizer, a gente fazer um esforço, né, de compreender, né, os trabalhos vão tratar das questões da escola, né, a base comum curricular, a questão da escola sem partido, né, e tal. Quer dizer, compreender, né, sem cair na evidência posta pelos populismos que nesse momento nos constituem, né, na briga política, né, compreender o que está em jogo. Né, o que está em jogo no que diz respeito à relação entre educação e trabalho que está na fundação, né, vamos dizer assim, da escola. Né? O que está em jogo no que diz respeito às lutas de classe. Né? O que está em jogo nessa divisão entre escola de rico e escola de pobre, né, e etc. Tá? Então, excelente trabalho para nós e que a gente consiga sair daqui com uma compreensão bacana, né, do que está rolando, né, para a gente poder, então, fazer uma resistência mais consistente, né, e mais consequente em termos de fato de mudança social.